diagnóstico é feito basicamente pela sua história, né? Sua história de dor, dormência durante a noite, sua história de fraqueza na mão, de não conseguir fechar a mão com força, segurar o objeto, de formigamento na mão, de choques. Então, o diagnóstico é mais por aí. Aí os exames. Bom, se for a síndrome do túnel do carpo, se essa dormência, esse formigamento, for provocado, por exemplo, por uma causa secundária, uma causa primária, ou seja, essa sim passa a ser secundária, aí sim, aí passa a ser necessário exames de imagem para ver, por exemplo, um tumor que pode estar comprimindo o nervo mediano. Aí passa a ser necessário exame de imagem para fazer diagnóstico diferencial. Mas, basicamente, evidentemente, o diagnóstico ele é clínico, é com base na história, na sintomatologia. E com relação aos exames de eletroneuromiografia, o que você tem a dizer sobre isso? Bem, a literatura diz que não é um padrão ouro. Não é um padrão ouro para fechar diagnóstico da síndrome do túnel do carpo. Por que não é um padrão ouro? Porque o resultado que ele dá não quer dizer que o resultado é o resultado correto. Como assim? A literatura diz que cerca de 18% dos exames, dos resultados da eletromiografia, eles são 18% falso positivo e 15% são falso negativo. O que é falso positivo? É positivo, mas é falso. Quando é negativo? Quando o exame ele diz que é negativo, mas é falso. Então não se dá para confiar, né? Esse exame ele serve para medir o quê? Para determinar a condução nervosa, como é que o nervo está trabalhando, como é que o nervo está conduzindo o estímulo. Aí se faz esse exame de eletroneuromiografia. Mas ele não é um padrão ouro, ou seja, não é um exame específico para se fazer uma avaliação e fechar um diagnóstico, não. Né? O que é importante é saber dos sintomas do paciente, seus sintomas, se você refere, portanto, esses que a gente já falou, principalmente inicialmente, um quadro de dor noturna, né, de formigamento, dor noturna, e que você tem que acordar de qualquer jeito para poder balançar a mão. Isso é um sinal muito importante, na verdade, um sintoma muito importante para o profissional fazer o seu diagnóstico. E exame de imagem, sim, importante para afastar outras condições. Né? Importante a imagem para ver se não tem nenhum tumor, por exemplo, apertando o nervo. Nós utilizamos, para ajudar no diagnóstico, os chamados testes provocativos. Os testes de Falley clássico e o invertido. O clássico, quando a gente pede o paciente para fazer isso aqui. Se ele faz isso aqui e fica durante 1 minuto, e ele reproduz a sintomatologia, isso quer dizer que a gente já chama atenção para a síndrome do carpo. E aí faz também esse outro teste, que é o invertido, o Falley invertido. São 2 testes, portanto, provocativos. Né? Então, faz o teste, o paciente fica por 1 minuto naquela posição e a gente vê se existe a reprodução dos sintomas. Por isso que são testes provocativos, são testes que provocam os sintomas, que fazem os sintomas serem reproduzidos. Né? E temos esses 2 testes, que são testes importantes, provocativos, importantes, que são bastante utilizados. Tem outro teste, que é um teste muito pouco utilizado, que é o de Berg, mas o de Berg ele é pouco utilizado porque ele apenas quer avaliar a ação dos músculos lumbricais sobre o túnel do carpo. Se ele está realizando uma compressão ou não sobre o túnel do carpo. Mas ele é muito pouco utilizado. Mas utilizados são os testes provocativos meio de Falley, direto, clássico, e o invertido.